mas a gente está vendo aí. Momis, coloca o Pix aí para mim. Deus abençoe, pastor. É Bababanga. Obrigado, Mancate. Nostradamus é um cara aí respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E eu prefiro entender que tudo que nós estamos vivendo é o cumprimento da profecia. Mas, olha lá, segundo alguns relatos, mais de 70% das previsões que nós tratamos se concretizam. No próximo ano, o francês prevê que o mundo testemunhará o caos climático. A terra seca ficará mais seca. Escreveu ele num dos seus poemas: haverá grandes inundações. Da mesma forma, ele alerta que uma grande fome devido às ondas pestíferas, um possível oceano aos tsunamis que destruirão a agricultura e que as doenças e as fomes se seguirão em breve. O caos climático não é novidade, pois a comunidade científica alerta cada vez mais que o mundo caminha com os olhos bem abertos para a degradação ambiental irreversível. Em outubro, um distinto grupo de cientistas de todo o mundo declarou na revista Sciences que estava assustado com o ponto que a humanidade estava a chegar. Estamos assustados com o território desconhecido em que entramos, escreveram. Como cientistas, somos cada vez mais solicitados a contar ao público a verdade sobre as crises que enfrentamos e que, em termos simples e diretos, a verdade é que estamos chocados com a ferocidade dos eventos climáticos extremos em 2023. Eu acabei de pregar o texto de Eclesiastes, capítulo 1. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do céu. Agora, veja que Jesus falou, e aí você não vê a mídia falando no que Jesus falou. Jesus falou que nós teríamos terremotos em vários lugares. Jesus falou sobre tsunamis, né? O texto da tsunami é Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí Jesus disse: na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha o que Jesus disse, é muito forte que Jesus. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. E Jesus disse: na terra haverá angústia das nações. Jesus não disse angústia de Israel. Jesus não disse angústia da Palestina. Jesus disse angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Jesus disse no verso 26 que homens desmaiarão na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abatidos. Foi Jesus. Foi Jesus que disse isso. E se ele disse, o que ele disse é mais forte do que a Babavanga diz, do que Nostradamus diz, e o que ele disse vai se cumprir. E eu vou te dizer, irmãos, e aí eu preciso mostrar outro vídeo aqui para vocês, porque a gente tem
um arsenal guardado aqui, né? É um arsenal. Mas olha esse vídeo aqui, irmãos. É novamente o Paulo Guedes, né? Vamos juntos. Isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26? Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse sistema de exceção para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. E aí? Irmãos, eu estou dizendo, assim como o Paulo Guedes já preveu a entrada da China e Taiwan, que hoje, né? Hoje teve um monte de aeronaves sobrevoando lá por causa das eleições. Eles não querem que o cara de conservador e de direita ganhe. A China não quer que o cara ganhe. Então, assim, as eleições agora, semana que vem, vai ser decisiva para o dragão vermelho tomar Taiwan, pelo que eu estou entendendo. Agora, imagine que a gente está vendo o ministro da Economia falando de uma catástrofe climática que pode, olha o que ele fala, imagine São Paulo, lá, o litoral de todo mundo subir para São Paulo, imagine os cariocas subindo para as terras. Eu vou dizer para vocês, eu vou dizer algo para vocês. Algo para vocês. Tudo que você está vendo, até o apocalipse zumbi, vai se transformar numa realidade, meu irmão. E veja, a gente está vivendo o cumprimento da profecia. Não é o que Nostradamus disse, é o que Jesus disse. É o que Jesus disse. Agora, eu vou voltar ao vídeo aqui, porque eu quero que você preste atenção nisso aqui. O que o ministro da Economia tem a ver ou tem que falar de catástrofe climática? Não sou estranho, irmãos? Seja sincero, não sou estranho. O que o ministro da Economia tem que falar de catástrofe climática? Olha só. Juntos. Isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26? Olha o que ele fala. Olha aí, ó. Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse... Olha só. Cláusula de calamidade pública em caso de ocasião, obrigatoriedade de coerção. Tema de exceção para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. Vidas e emprego brasileiro. Agora, veja bem, é muito sério isso aqui. Por que é sério isso aqui? 80% da população brasileira vive no litoral. Irmão, o Brasil é uma terra virgem. O Brasil não usa 10% do seu território para o agro. Você tem noção o poder que o Brasil tem de produzir alimento? Você tem noção?
Olha só, a irmã Zilda está dizendo que o robô da Tesla que atacou o funcionário foi em 2021 e eles só mostraram ontem. Então, veja bem, é proposital colocar todo mundo no litoral, será? Se você pegar, por exemplo, a Amazônia é virgem. Existem estados no Brasil que não tem quase ninguém de população. Os estados são totalmente terra pura. E está todo mundo na beira do mar, 80% da população. Isso quer dizer que mais de 180 milhões de brasileiros moram próximo ao mar. Ao mar. Então, assim, irmãos, e se todas as previsões dos profetas, tem a do padre São Nicolau, a Baba Vanga, Nostradamus, aí que eu digo para você, nenhuma previsão deles, e veja que Nostradamus, segundo os estudos científicos, matemáticos, acertou 70% das suas revelações, até agora. Você não vê nenhum deles falando que vai haver paz, vai haver prosperidade, vai haver um mundo melhor. Todos eles enxergam o apocalipse. Vocês já pararam para perceber isso? Nenhum deles falaram que o mundo vai melhorar. Vai haver paz e prosperidade. Todos eles mostram as catástrofes que estão para acontecer, né? Então a gente está vendo aí que as dores estão se multiplicando. E as dores de parto. Irmão, quando foi para Israel sair do Egito, Deus mandou 10 pragas. O mundo está sendo visitado por pragas, porque agora está no momento do Israel de Deus partir. A igreja vai ser arrebatada. Então as dores sobre o Egito, sobre o mundo se multiplicam. Deus está revelando o seu poder sobre o mundo. Deus está permitindo muita coisa acontecer. Deus sabia que os homens iriam manipular o clima e o tempo. Deus sabia do poder da ciência. Daniel disse que nos últimos tempos a ciência iria se multiplicar. Jesus disse: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier. Então nada está fora do controle de Deus e tudo está caminhando para o cumprimento do que está escrito na palavra. É o cumprimento real, verdadeiro, daquilo que está escrito na palavra de Deus. E não é Nostradamus, não é Babavanga, não é o padre São Nicolau e nem tantos outros que surgem, não é Chico Xavier, é a palavra. É a palavra. E eu prefiro ficar com a palavra. Não é o Ellen White, que se diz a detentora da revelação dos últimos dias, não, é a palavra. A palavra de Deus. É a palavra. Mas aqueles que têm o nome achado escrito no livro da vida, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, entrarão no céu pela porta da graça. E, meu irmão, a palavra é suficiente para o salvo. A palavra é suficiente para o salvo. A palavra é suficiente para o salvo. Então, eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. Então, fique com a palavra de Deus. Porque ela não falha, meu irmão. Ela não falha. Ela não falha. Ela não falha. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus.
Irmão